Olá, estamos começando mais um Paz na TV. Você que nos acompanha, somos da Assembleia de Deus Campo Campinas, em Goiânia, Goiás, e nesse momento uma palavra de Deus para abençoar a sua vida, para abençoar a sua família, para abençoar todas as áreas da sua vida. Hoje com um tema muito importante, muito especial, celebrando a Reforma Protestante. 2017 é o ano dos 500 da Reforma Protestante. E ao meu lado, pastor Oídes José do Carmo, pastor presidente da Assembleia de Deus Campo Campinas e também presidente da Convenção Estadual da Assembleia de Deus Madureira, para falar sobre esse assunto. Paz, senhor pastor Oídes. Senhor pastor Alberto, a todos que nos assistem, prazer muito grande estar com vocês agora. Pastor, qual que é a importância da Reforma Protestante? O que é a Reforma Protestante e a importância para a história do cristianismo? Bem, Luiz Alberto, me permita dizer o seguinte: a nossa convenção, ela reuniu no finalzinho do ano passado e nós resolvemos, em comum acordo, resgatarmos essa história da reforma. Nós sabemos que a igreja, ao longo de séculos, ela foi caminhando, mas houve os desvios muito grandes. E a reforma trouxe a igreja de volta ao leito sadio da doutrina apostólica. E a gente trouxe essa temática para esse ano, primeiro para homenagear. 500 anos é um número bem redondo, não é? Meio milênio, estamos vivendo da Reforma Protestante, que mudou a história não só do mundo religioso cristão, mas também a história política, nas artes, na música, né? O que Lutero fez foi um passo muito importante que trouxe realmente um ar novo, um vento novo, né, para o mundo cristão. Então nós não podemos deixar perder de vista essa reforma, porque nada mais é do que vivermos a verdadeira doutrina, o dia a dia da Bíblia. E se a gente não cuidar disto, daqui a pouco nós teremos um tempo antes da reforma. Os desvios acontecem, as heresias surgem, e não firmar mesmo a doutrina, nós podemos ter um tempo tão sombrio como aqueles que antecederam a atitude de Lutero. E essa foi a escolha da Convenção Estadual da qual o senhor é presidente. Pastor Oídes, como é que foi a escolha desse tema e qual a sua sugestão para a Assembleia de Deus em Goiás hoje com relação a esse ano? Bem, está muito claro, já definido, delineado na nossa convenção, aqui nós vamos fazer realmente para marcar esse ano como o ano da celebração da Reforma Protestante, seus 500 anos. A escolha ela foi por unanimidade, todo mundo entendeu que em 1517, hoje estamos no ano 2017, no dia 31 de outubro. Então, ao longo do ano, nós teremos seminários, ensino no dia a dia da igreja. Os nossos congressos farão essas abordagens, tanto de mocidade, como de adolescentes, de senhoras, a Escola Bíblica de Obreiros. Claro que a gente não vai tratar exatamente só do ato reforma. Vamos trabalhar muito a doutrina da reforma, tá? Que é exatamente a salvação pela fé, a justificação pela fé, que a Igreja Católica, naquela época, perdeu completamente isso, quando começou a entrar a venda de indulgências e outras coisas, outras aberrações, né? Que era um desvio doutrinário. Então nós vamos hoje filmar bem as estacas. Inclusive, recentemente, pastor Oídes, o senhor num culto de terça-feira na Assembleia de Deus de Campinas, fez questão de aprofundar esse assunto e essa sua palavra, essa sua ministração foi filmada, caiu nas redes sociais, está replicando em Facebook, replicando nas redes sociais, no WhatsApp, pelo Brasil inteiro. O que o senhor falou que está chamando a atenção de tanta gente pelo Brasil? Bem, Luiz Alberto, eu não tinha essa intenção, não é? Que isso repercutisse nacionalmente. Eu trouxe como pastor uma palavra de orientação para o meu rebanho, mostrando, sobretudo, essa doutrina da prosperidade, que hoje está muito em voga. E as pessoas, a título de pregar uma mensagem de prosperidade, está cobrando muito caro. A maioria do segmento neopentecostal, eles estão tentando fazer uma negociação. Dá o seu carro e você vai ganhar uma mansão. Dê 10, ganha 100. Deus não aceita isto. O que eu coloquei naquela doutrina, naquele ensinamento, é que Deus pede de nós, é uma fé, para poder sermos fiéis dizimistas e ofertantes. Mas para você e todos que estão assistindo, já existe aí segmentos cobrando tridízimo, não é? 20%, e dizendo que Deus negocia com a pessoa. Deus não tem negócio. Tudo que nós temos foi Deus que deu. Então, está havendo uma venda da salvação. Não é? Estão negociando a prosperidade. Isso não é diferente das indulgências, não, que vendia lote no céu, né?
Hoje estão vendendo tudo aí, é meia ungida, é pedra ungida, é azeite que vem de Israel, é água do Rio Jordão, uma série de ilusões. Eu coloco isso como um estelionato espiritual. Eu acho que a verdadeira igreja, o povo que teme o Senhor, que conhece de Bíblia, não tomou uma posição, nós temos que ter uma nova reforma. E não é isso que nós queremos. A temática, Luiz Alberto, é a reforma continua, não é? E tem que continuar mesmo. Eu até propus fazermos aí uma assembleia, um concílio, uma reunião com os verdadeiros evangélicos para definirmos o que é evangelho e o que não é evangelho. Quem não enquadra aqui não pode usar esse nome de evangélico, porque está havendo, o nome do Senhor está sendo envergonhado. O evangelho está sendo desmoralizado nessa nação por atitudes totalmente antibíblicas. E foi isso que revoltou Lutero, não é? E está revoltando hoje, não só a mim, mas todo homem sério que tem compromisso com Deus. O Paz na TV hoje está abordando aqui os 500 anos da Reforma Protestante, que são comemorados agora neste ano de 2017. O pastor Oídes José do Carmo é o presidente da Convenção Estadual da Assembleia de Deus Madureira em Goiás, e a convenção adotou esse tema da Reforma Protestante. É sobre isso que a gente está aprofundando aqui com o pastor Oídes no programa Paz na TV. Pastor Oídes, inclusive, a igreja brasileira hoje corre o risco de ser taxada. Há um projeto agora no Senado Federal que vai ser votado em breve, pretendendo taxar as igrejas. O senhor acha que está havendo exagero de alguns pastores ou pseudopastores no Brasil com relação à ostentação, e isso estaria atrapalhando ao invés de ajudar o evangelho no Brasil? Não, sem dúvida. Tradicionalmente, a religião, né, não é só evangélico, espírita, católica, a religião no Brasil ela não é tributada na sua renda, ela tem a imunidade tributária. Agora, esse projeto ele é real, ele é concreto. No Congresso Nacional, com chance de passar e começar a tributar as igrejas. Exatamente por isso, porque as autoridades, a sociedade, a mídia, está a nos observar. E quando vem os exageros, os abusos, não é? Essa questão do dinheiro ser o foco e não Jesus, então isso chamou a atenção. E nós corremos um sério risco de sermos tributados, quando a igreja não é tributada, exatamente porque a natureza dela é na área social, espiritual. O bem que ela faz para um país compensa qualquer isenção que ela possui. Esse é o entendimento. Mas daqui a pouco essa manifestação externa de riqueza, não só da própria igreja, mas também dos seus líderes, acaba por chamar a atenção das autoridades. Claro que nós estamos trabalhando firmemente para que isso não venha acontecer, e eu creio que talvez por força, não é, das verdadeiras igrejas, há de se manter essa imunidade tributária. O senhor é contra a taxação? Totalmente contra a taxação. Eu acho que deveria punir aqueles que estão explorando a crendice popular. Tem que achar um mecanismo, né, de punir as pessoas que devem ser punidas. Não por causa de um pequeno grupo, punir o todo, né? Agora há pouco o senhor disse que de repente pode chegar a hora de diferenciarmos o que é evangélico e o que não é no Brasil, devido a alguns exageros e alguns desvios doutrinários. Na sua concepção, pastor Oídes, então, para quem nos acompanha agora aqui no Paz na TV, o que é ser evangélico na essência, de verdade? Bom, não tem outra colocação a não ser o seguinte: o evangélico é aquele que segue a doutrina de Cristo, aquele que segue exatamente o que os apóstolos ensinaram. Aí estão os evangelhos, né? A doutrina está na Bíblia. Agora, me mostra na Bíblia que tem fundamento, não é? Essas posturas de algumas igrejas que, explorando a crendice popular, estão praticando um estelionato espiritual, está tomando do povo, a título de prometer uma prosperidade nessa terra, quando o foco não é esse, não é? Aqui nós temos uma consequência, porque a bênção existe para todos nós, e Deus quer a nossa prosperidade, mas isso é uma consequência da fidelidade. Ser evangélico é ser fiel a Deus, leal à palavra, seguir a Bíblia tal como ela é, e não ficar importando coisas para o evangelho que vem de fora, que não tem princípio cristão. E qual é o benefício de ser um verdadeiro evangélico, de ser um verdadeiro servo de Cristo, discípulo de Cristo? Jesus não promete nada mais do que o seguinte: ele falou, aquele que deixa tudo para me seguir, por causa de mim e do evangelho, recebe 100 vezes mais nessa vida, e na idade vindoura terá a vida eterna. Então sai ganhando muito quem é o verdadeiro evangélico. Agora, se a pessoa não é estimulada a uma fé verdadeira em Cristo, a mudança de vida, a um caráter cristão, a uma transformação na vida dele, ele é estimulado apenas a coisas materiais, ele não vai conhecer o céu. Ele não conhece Jesus como Salvador, como Senhor, ele não santifica a vida dele,
ele não é luz do mundo, ele não é sal da terra. Está tendo uma geração de pessoas aí, imediatista, só quer o aqui e agora. E o evangelho não é isto, né? O agora vem, como Jesus falou, buscai o reino de Deus e as outras coisas, mas com sinceridade. Esse pessoal está buscando as outras coisas e deixando o reino de Deus para lá. O verdadeiro evangelho vai ajudar a diminuir a corrupção por que passa o Brasil hoje? Claro, a palavra de Deus, ela muda, todo homem muda o homem todo. Ela muda o caráter, ela transforma a pessoa. A Bíblia diz, aquele que vem a Cristo, o que rouba não rouba mais, o que mentia não mente mais, o adulterava não adultera mais, o que era um assassino não é mais, não é? O cidadão que era preguiçoso, improdutivo, passa a ser produtivo, o evangelho incentiva isso. Então, o evangelho faz uma mudança total na vida da pessoa. Muda todo homem, muda o homem todo. Muito bom. E a gente vai estar discutindo sempre aqui neste ano de 2017 com o pastor Oídes esse assunto da reforma protestante, qual a importância desse tema, não só para a história da igreja, mas para a história da humanidade. Foi muito bom ouvi-lo, pastor Oídes. Muito obrigado. Eu que agradeço esse espaço tão maravilhoso aqui no nosso programa. Ok, nós vamos para um rápido intervalo e você continua com a gente aqui no Paz na TV.